Olha só essa notícia. Vocês lembram, né, que a mídia brasileira e os pandeminions elogiaram muito as medidas, né, restritivas à China, né, que teriam sido super eficazes, né, mesmo que o governo chinês seja totalmente repressivo, né, não tenha realmente um jornalismo de verdade, o que é irônico, né? A mídia brasileira gosta mais do governo chinês do que do Bolsonaro, sendo que a mídia na China não é livre, não tem imprensa livre na China, é tudo controlado e manipulado pelo governo, né? Então a mídia ela só fala aquilo que é de interesse do governo. E obviamente o governo chinês disse que estava tudo ok, que depois das medidas restritivas estava tudo tranquilo e que tinha resolvido a situação, e isso foi importado ao Brasil como se tivesse sido uma verdade absoluta. Isso também foi copiado por diversos outros países, né, com esse pensamento de que ia resolver o problema da pandemia, né, que ia resolver simplesmente política de Covid-0 ia resolver o problema da pandemia, e começou a ser adotado em praticamente todos os países, né? A China deu o pontapé inicial, porque a China tem uma grande influência na mídia mundial, né? Ela é a capital, né, da industrialização mundial moderna, né? Ela praticamente roubou todas as indústrias que exerciam função nos Estados Unidos, né? Então ela sugou, né, sugou isso, retirando direitos trabalhistas, o que é irônico, né? Socialista elogiando a China, sendo que a China não tem direito trabalhista, então, não tendo direito trabalhista, não tendo direito assegurado ao trabalhador, você explora muito facilmente a população, então você ganha dinheiro muito fácil sendo empresário lá, o salário é muito baixo também, né? Tem situação de análoga à escravidão, mas isso não importa, né? Porque a China controla o mundo em termos midiáticos, e a pandemia foi a grande prova de que as medidas adotadas pela China tiveram uma influência global muito forte. E olha só essa notícia aqui, basicamente a manchete: Covid-19, parem de perguntar por quê, são regras nacionais, avisa policial chinês a manifestantes. Basicamente é aquilo, aceite e cale-se. E é o que fizeram aqui no Brasil. Não está muito diferente do que fizeram na China. A diferença é que aqui no Brasil fizeram algo muito mais razoável. O que a esquerda queria aqui no Brasil é política de Covid-0. Que é aqui, ó, milhões de habitantes de Pequim estão trabalhando de casa nesta segunda-feira, dia 9, né, que agora não é mais segunda-feira, né, não no momento que eu estou gravando, após a entrada em vigor de novas medidas anti-Covid, o que transformou a capital chinesa de 22 milhões de habitantes em uma cidade fantasma. Olha só, eles ainda estão passando por isso depois de 2 anos, hein? Depois de vacina e tudo. O que transformou a capital chinesa em 22 milhões de habitantes em uma cidade fantasma. Após 40 dias de restrições, o confinamento começa a pesar nos nervos dos moradores de Xangai, onde há flagrantes de brigas no meio da rua e trabalhadores que fogem de seus empregos enquanto o regime de Pequim nega que a situação esteja saindo do controle. Óbvio, o regime comunista, né, onde você tem um sistema de crédito com o governo, né, se você faz ou deixa de fazer certas coisas, você tem crédito com o governo. É um governo que te escraviza, que te manipula, que te controla. Não é nenhuma situação nem um pouco boa, mas esse é o comunismo, né? É tudo para o Partido Comunista, nada fora do Partido Comunista, né? Até uma coisa engraçada, né? Ah lá. Há 2 meses, a China enfrenta a pior onda epidêmica de Covid desde o primeiro surto da doença, início de 2020. Irônico, porque o mundo inteiro já está praticamente safe, né? Irônico, né? E a China foi uma dos países que mais adotaram, né, esse sistema de política zero. Será que deu certo? Quer dizer, o tempo sempre mostra a verdade, né? É aquilo. Quer saber a verdade? Dê tempo ao tempo. O tempo vai mostrar a verdade de quem está certo. É sempre assim. Mesmo que os números de contaminações permaneçam mínimos em escala global, as autoridades aplicam rigorosamente a política Covid-0, colocando cidades inteiras em lockdown assim que aparecem os primeiros casos. Absurdo. Com de 1, 2, 3 casos, você tranca-fia uma cidade de mais de 20 milhões de habitantes. Loucura.
Você vai prejudicar a economia inteira, mas é aquilo, a China que se lasque. Eu quero que tenha uma revolução de povo nesse negócio e que eles tirem esse governo maldito daí. Porque isso é um absurdo. Como é que eu fico pensando, como é que o povo consegue aceitar isso de boca fechada e não fazer uma revolução, uma revolta, não tirar esse governo daí? Eu fico pasmo. Se com a Covid aqui, as medidas restritivas que não chegaram nem perto de Covid-0 e já dá vontade de fazer uma guerra civil, imagina com essa política louca aí da China. Ah, 1, 2, 3 casos, vamos fechar tudo. Legal, beleza. Coisa de 3, 4, 5 gatos pingados, você fecha a cidade inteira. Loucura, mas não para a China. Teve países aí mundialmente que adotaram esse mesmo sistema e foi um fracasso, é sempre assim. Apesar de uma queda acentuada no número diário de contaminação, as autoridades estão reforçando seu arsenal de medidas contra a epidemia, em nome de uma estratégia que o regime comunista vendeu à população como prova da suposta superioridade política chinesa em relação ao Ocidente. Olha, nesse caso não tem nada de superioridade não, meu amigo. Muito pelo contrário. O que eu vejo aí é só a destruição da China por ela mesma. Se o Ocidente cava a própria cova em diversos assuntos, em diversos pontos, isso aí está cavando a cova do regime comunista chinês, viu? Porque você pode mexer ali com algumas pessoas, mas você mexer com a população inteira. Vai vendo. Depois de Xangai, cidade mais populosa do país, confinada desde o início de abril. Já estamos aqui quase metade de abril. Faz uma semana que Pequim enfrenta restrições de viagens, muitos locais públicos, como restaurantes, cafés, ginásios, esportivos, etc., estão fechados. Pobre povo chinês. Pobre povo chinês. Tem que ficar trancafiado em casa porque o governo quer. Liberdade, né? Só que aqui no Ocidente também teve isso, né? Liberdade, né? Liberdade que fala, liberdade, democracia, é quase uma China da vida, gente. A gente quase estava uma China da vida. Quase numa China da vida. As autoridades limitaram o acesso a serviços não essenciais no distrito mais movimentado e populoso da capital, Shaoyang. Não sei como é que se pronuncia isso. Onde algumas empresas devem diminuir a força de trabalho para apenas 5% do normal. Ótimo, é a China que quebre mesmo. Como resultado, o agitado distrito comercial de Sanlitun, no oeste de Pequim, ficou deserto na manhã desta segunda-feira. A loja da Apple, geralmente lotada, fechou as portas após a abertura. Fechou as portas minutos após a abertura. Você não está nos Estados Unidos. Ai, meu Deus do céu. Quer dizer, chegou ao fundo do poço. Chegou ao fundo do poço do governo chinês fazer uma analogia ao governo dos Estados Unidos. O governo dos Estados Unidos simplesmente queria fazer todas essas medidas também. Se o Biden pudesse, ele faria essas medidas. Só que seria totalmente impopular. Por quê? Porque é uma fraude, é controle. E aqui é claro isso aqui. Quando você não explica, quando você não dá motivo, é claro, a motivação por trás disso tudo. É controle de pessoas, controle populacional. É muito fácil. E é muito bom para o Estado que as pessoas fiquem em casa, porque é um gado fácil de ser controlado. É muito fácil. Falam tanto de gado nesse mundo, gado. O gado faz aquilo que o seu mestre obedece e não questiona. O gado é o servo do Estado. O gado é o escravo do Estado. O gado não é aquele que desafia o Estado, muito pelo contrário. E a maioria da esquerda é gado nessa situação de pandemia, é gado feliz ainda. É gado feliz ainda, para piorar tudo. Brigas entre equipes de vigilância de saúde e moradores são cada vez mais comuns nas redes sociais. As imagens são divulgadas, mas logo são apagadas pela censura do regime chinês. Mais uma vez, a mídia ocidental ama a China muito. Por quê? Porque queria que o Lula estivesse no poder para fazer esse tipo de coisa. Qualquer coisa contra medidas restritivas, a mídia lá beleza, o Lula tá certo, tem que tirar. Fake news, não é isso, fake news? Ah não, notícia fake a respeito da pandemia tem que tirar. Isso aqui não, isso aqui é fake news. É isso aí, ó. O nosso futuro com o Lula pode significar isso aí. Se o povo, obviamente, aqui no Brasil, o povo lutaria muito mais, né? Infelizmente, o povo chinês, ele acredita em qualquer coisa que o regime chinês diz, né? Mas pode estar mudando. Em um desses vídeos, o homem aplica
a uma família, um homem explica a uma família que eles terão de se confinar porque moram no mesmo andar em que foi registrado uma pessoa infectada pelo coronavírus. Meu Deus do céu. Nós não fazemos o que queremos aqui. Você não está nos Estados Unidos, você está na China. Alerta ele à porta do apartamento. E pare de perguntar por quê. Não há porquê, são regras nacionais. Aqui fizeram basicamente quase igual, né? O Dória mandando trancafiar as lojas, né? Soldando as lojas. Você vai questionar como? Essas são as regras. Não tem porquê. São regras estaduais, são regras municipais. O lockdown, né? As medidas restritivas aqui no Brasil tiveram esse mesmo teor. Não questione, cumpra ou vai ser multado. Não tem nenhuma diferença. Deixa eu ver aqui. Em um país onde protestos não são tolerados, aqui no Brasil também, viu? Aqui no Brasil, quando protestos contra as medidas restritivas do Covid não eram muito bem toleradas pela mídia não, viu? Não eram não. Tanto é que foi até a Gaviões da Fiel. A Gaviões da Fiel foi lá numa dessas manifestações dar apoio às medidas restritivas. Apoio às medidas restritivas. Ah, não queremos ir a estádio, vamos controlar a pandemia. Tudo, não vou nem falar. Não são tolerados e a população se exaspera e não hesita mais em atacar a polícia. Nas noites de sábado, moradores descontentes com a falta de alimentos entraram em confronto com autoridades locais. Ótimo. É isso que eu falo. Pessoal aí desse povo de direita, mais bolsonarista, que fica pagando pau para a polícia, para os militares, abram os seus olhos. Esses caras não são santos. Eles são o mecanismo principal da funcionabilidade do Estado. Se esses caras aqui no Brasil simplesmente falassem não vamos cumprir as medidas restritivas porque são inconstitucionais, não vamos obedecer à lei e vai ter sim crise institucional, não queremos saber. Todas as lojas vão se abrir e quem desafiar isso vai ser preso. Mas não, obviamente não teve. Por quê? Porque quem paga o salário é o governador. E obviamente... Mas seria engraçado, quem que o Estado ia mandar para atacar essas polícias que se rebelassem contra o Estado? Ninguém. Se o exército apoiasse, Estado é só tirar o governador de lá, botar um outro no poder. É basicamente isso que deveria ter sido feito. Mas não, olha lá, imagens gravadas no distrito não sei das quantas, cuja veracidade foi checada pela FP, mostram os habitantes repelindo a polícia aos gritos de não à violência policial. A polícia agiu o mais rápido possível para dispersar os espectadores e restaurar a calma, disseram as autoridades locais. De acordo com uma investigação realizada no local, os desordeiros tinham comida suficiente em casa, segurou a mesma fonte. É lógico, é aquilo. Nós fazemos a notícia, o governo faz a notícia, então você tem sim comida em casa. Esse é o Ministério da Verdade que querem impor aqui no Brasil em combate às fake news, né? E você vê tudo influência da China. A China, ela tem uma influência mundial na mídia muito grande também. Não é só os globalistas, a China também. A China ela está disputando junto com os globalistas para ver quem domina mais. Só que nesse caso, por uma coincidência do destino, a China se uniu aos globalistas. Só que a China, com essas medidas, está se destruindo. A indústria da China não vai conseguir se manter se continuar fazendo essas coisas. Já não está se mantendo. Já está tendo queda de produtividade. O que vai acontecer é que as empresas vão acabar se mandando dali, vão ir para outro lugar. Fique em casa. Os protestos acontecem após outro incidente na semana passada em uma fábrica da empresa Quanta, uma fornecedora da Apple. Centenas de trabalhadores forçaram a sair da fábrica com medo de um aumento de medidas restritivas contra a Covid. De acordo com a agência de notícias Bloomberg, desde o início do confinamento em Xangai, os funcionários estão impedidos de voltar para suas casas. Eles dormem em seus locais de trabalho em condições muito difíceis. Campo de concentração, meu amigo. Esse é o regime comunista. Esse é o regime comunista na China. E eu vejo muito brasileiro aí, nacionalista, defendendo o regime chinês. Cara, vocês estão malucos. Regime comunista não tem nada de nacionalista, é um regime comunista safado. Olha só, você não pode nem voltar para sua casa, você tem que dormir em local de trabalho. Imagina, escravidão total. Você é escravo do governo. Se você quer ser escravo do governo, olha, me desculpa. Melhor morrer do que ser escravo do governo. Aquilo, a minha liberdade eu não troco. Prefiro a morte do que a liberdade. Aquele velho ditado,
Better dead than red. Melhor morto do que vermelho. Efeitos na economia. A política de Covid-0 da China, que inclui bloqueios de várias regiões, obrigatoriedade de teste de Covid e repetidos para toda a população, está custando caro também para a economia do país, segundo alertam especialistas. É lógico, meus amigos, é lógico, é que a gente sempre falava desde o início. Política de Covid-0 não funciona. Por quê? Olha aí os casos de Covid explodindo na China. Tá funcionando? Tá porra nenhuma. Xangai confirmou oficialmente mais de 500 mortes por Covid no espaço de algumas semanas. Parece muito em um país no qual o número de mortes apresentado pelas autoridades desde o início da pandemia mal ultrapassa os 5 mil. Realmente é bastante. Mas é aquilo, é um vírus. Ele é alta transmissibilidade e a população chinesa está fraca. A população chinesa não contraiu o Covid muito. Então quem está contraindo agora vai morrer mesmo. Quem é do grupo de risco vai acabar morrendo. É aquilo que a gente sempre falava, a imunidade de rebanho, ela vem com a infecção. Essas vacinas, apesar da mídia dizer que são boas, elas não imunizam igual, por exemplo, você pegar uma Ômicron, que imuniza muito mais. Então você vê claramente isso acontecendo na China, que expõe toda essa mentira. A própria mídia agora está dizendo que isso é um absurdo. Quer dizer, essa notícia aqui, né? A prefeitura assegura que a capital econômica chinesa está vencendo a batalha contra o Covid. Quer dizer, eles ainda estão nessa batalha. Até o Brasil já venceu essa guerra, que muitos aí acharam que não quer vencer. O índice de contaminações diárias caiu para menos de 4 mil. Nessa segunda-feira, depois de ter ultrapassado 25 mil no fim de abril. Tá certo que a China é um país enorme, né? Eu ainda acho que até tem muitos mais casos do que isso, viu? Acho que eles até manipulam para falarem que não, essas medidas estão funcionando, né? Então a gente nunca vai saber os verdadeiros números, né? A cidade garante que milhões de habitantes conseguiram recuperar certa liberdade nas últimas semanas. Alguns podem finalmente deixar seus apartamentos, mas não seus conjuntos residenciais, pelo amor de Deus. E ainda, repito, tinha gente que queria que essas medidas fossem replicadas no Brasil. Vários condomínios, no entanto, restabeleceram as restrições, mesmo em áreas de baixo risco de contaminação, de acordo com relatos de moradores à AFP. Os avisos oficiais indicam que é proibido sair de casa por vários dias, exceto para fazer um teste de diagnóstico de Covid. Também não é mais possível pedir entrega de comida. Vixe Maria, como é que o cara vai comer? Como é que o cara vai comer? Não pode nem pedir comida? Não pode sair, não pode pedir comida. Meu Deus, que absurdo. A mídia brasileira defende isso aí mesmo, comunismo. As famílias temem ser levadas para um centro de quarentena mesmo que seus testes sejam negativos, pelo simples fato de terem um caso positivo em seu bairro. É o campo de concentração comunista chinês, né? Bom, eu vou dar uma... nas minhas alegações finais aqui, né? Basicamente, isso é o que a mídia esquerdista globalista queria que fosse imposta no Ocidente, né? Aqui no Brasil, basicamente, toda a ala esquerdista comunista queria que isso fosse imposto no Brasil, queria que tivesse política de Covid-0, né? Inclusive o Nando Moura e o MBL, todos queriam que tivesse sem política de Covid-0. Lembro-me que no início da pandemia o Arthur Duval estava muito triste porque as medidas de restrição não eram tão fortes, não eram tão restritivas da liberdade, dizer que tinha que ter mais restrições, então o cara praticamente se perdeu, né? Ainda bem que foi cassado, né? Quer dizer, que ele pediu a renúncia, ele realmente prestava um serviço à liberdade, né? A luta pela liberdade, a gente luta tanto pela liberdade, por se desvencilhar dessas amarras do Estado, todas as questões de abuso de poder, né? De restrição do direito natural, né? Direito natural da liberdade de locomoção, né? Não é o Estado que te dá a liberdade, é você que tem essa liberdade. O Estado ele te censura ou ele te tira a liberdade. A liberdade é um direito natural, ela não depende do Estado para você ter liberdade. Você tem a liberdade porque você nasceu com liberdade, você é um homem livre. É o Estado que impõe certas restrições, é o Estado, o governo que impõe leis absurdas restringindo o seu direito de liberdade. Liberdade de expressão, com a censura, enfim. É o Estado o maior culpado de tudo, é sempre isso. E o auxílio principal do Estado é a mídia globalista. A mídia globalista, durante 2020, ficou defendendo a China o tempo inteiro. O tempo inteiro defendia a China, defendia o regime comunista. A China atualmente,
certamente já está com a vacinação muito avançada, porque obviamente você não tem liberdade nem para sair de casa. As pessoas, provavelmente quem não queria se vacinar, o governo chinês pegava, levava para um centro e obrigava a vacinação, já estava sem a pessoa que querer, né? Então você imagina, praticamente toda a população hoje em dia na China deve estar vacinada. Então por que ainda insistir nessas políticas de Covid-0 se toda a população está vacinada e segura, ou não é segura a vacina? Então é isso, é um absurdo, repudio o governo chinês sempre em todo momento repudio qualquer coisa que venha do governo chinês. Muita gente fala, governo chinês, o governo chinês está se autodestruindo com essas políticas suicidas de restrição de liberdade por causa do Covid, né, combate ao Covid, e pode ser que a economia da China colapse. O grande problema é que nós somos grandes dependentes da economia chinesa, isso pode afetar o mundo inteiro também. Por isso que eu digo, não podemos ficar dependente tanto de governos como a China, como a Rússia, porque uma hora vai dar merda. E quando der merda, a gente vai ficar na merda também. Tem que ter economia própria, tem que construir uma economia que não seja tão dependente desses dois países, ou até mesmo de outros países, até mesmo dos Estados Unidos, né? Só que é óbvio, a China é um caso assim absurdo. Em 2022, até o Brasil, que tá cheio de esquerdista, comunista, já não está mais nessa situação. Você percebe que pelo menos isso a gente se livrou, né? Apesar de 2020 ter sido um ano muito ruim, né? Fechou tudo, pelo menos 2022 está sendo um pouquinho melhor para os para quem presta serviço no Brasil, né? Seja um comerciante, seja um vendedor, né? Tá um pouco melhor. É isso então. Curtem meu vídeo de verdade, deixem o seu like, compartilhem meu vídeo nas suas redes sociais, se inscrevam no meu canal para ajudar na minha divulgação de conteúdo. Curtem, compartilhem, se inscrevam no meu canal e comentem alguma coisa aqui embaixo que vocês tiverem a acrescentar. Sempre leio e tento responder seus comentários. Fico muito feliz quando vocês comentem alguma coisa. E é isso, um abraço e tomara que os chineses realmente consigam se rebelar e finalmente conseguir a tão sonhada liberdade. Que, meu amigo, liberdade, ela é sagrada. Ela não pode ser trocada por nenhum outro direito, porque sem liberdade não há... Para mim, liberdade é o maior direito humano. Então é isso, abraço.